de como publicar uma história. Você tem 2 jeitos de publicar. Bom, de forma resumida, você tem 2 jeitos de publicar, 2 caminhos para publicar a sua história. De forma independente, que é você mesmo publicando essa história, que é o que eu faço, ou muitos dos meus alunos fazem, e de forma não independente, que é por uma editora. Por exemplo, eu tenho alunos que já fizeram as 2 vertentes, tá? Tanto foram para editoras quanto foram fazer sozinhos. Se você faz sozinho, você tem todo o trabalho para você. Desde a parte de você fazer o projeto editorial, ou seja, de você arrumar capista, diagramador, revisor e etc., né? Todos os profissionais que estão envolvidos na construção e na elaboração desse livro, porque engana-se a pessoa que acha que a editora pega simplesmente o arquivo do autor e põe para vender. Existe um trabalho enorme que é feito ali dentro, né? Não sei se vai surgir uma pergunta dessa, mas eu gosto até de enfatizar isso. Principalmente para quem tem segurança na escrita, porque fica se comparando com livros prontos. Cara, da sua V1, ou da V1 desse autor, até chegar num livro desses daqui, prontinhos, tem muito trabalho de revisão, de edição, tem vários profissionais envolvidos para chegar nessa qualidade aqui, gente. Então, não fique comparando o rascunho que você está fazendo agora com isso daqui, porque não tem cabimento isso, entendeu? É como se você estivesse comparando, sei lá, aqui no exemplo anterior daí, né? Mas como se você estivesse comparando a comida que você faz em casa com um restaurante 5 estrelas, né? Que tem uma baita profissional, uma baita cozinha, não sei o quê. Então não adianta, não se compare com isso, entendeu? Mas voltando aqui ao assunto. Quando você faz a sua publicação independente, você faz tudo isso e você pode buscar gráficas ou editoras prestadoras de serviço. Por que se chamam editoras prestadoras de serviço? Porque elas se denominam editoras, mas não são editoras. Elas, de fato, prestam todo esse serviço. Elas vendem um pacote para você, onde já tem o diagramador, o capista. Ela vende esse projeto editorial para você e você pode fazer isso por ela. E, como eu já falei, vende, né? Você paga por todo esse processo. E você pode vender na Amazon, você pode criar seu próprio site, criar suas redes sociais. Você vai ter que também não só cuidar dessa parte, como a parte do marketing e venda também. Então, de fato, ser um escritor independente, é um trabalho. Mas eu aconselho que todo mundo comece por esse caminho, porque você consegue começar devagar, você consegue começar sem necessariamente investir muito dinheiro, e você consegue seus primeiros leitores ali. E no meio do caminho, em paralelo, nada impede de você ir conquistando uma editora, né, em paralelo. E nesse caso, não tem problema, você deixa de ser independente e passa a publicar esse livro para uma editora. Hoje em dia, antes, as pessoas tinham medo. Eu não posso publicar meu livro. Gente, desculpa, eu ainda tô me recuperando uma gripe, então provavelmente devo dar umas crises de tosse aqui. Vou falar até mais devagar e mais baixo. Mas antes as pessoas tinham medo. Eu não vou publicar minha história no Wattpad, eu não vou publicar minha história na Amazon, eu não vou publicar minha história em tal lugar, porque quando chegar a vez de uma editora, ela não vai querer me publicar porque minha história já está publicada. Hoje em dia isso não acontece mais. Tem até editoras que ensinam você como a se autopublicar. Por quê? Livro, gente, é a nossa paixão, mas é um negócio. Tanto que é isso que eu ensino muito para os meus alunos. Livro é uma paixão, mas também é um negócio, é um produto. Então, as editoras, elas perceberam que se você, como autor, por conta própria, já divulgar a sua história, ela valida se a sua história é boa ou não antes dela investir dinheiro em você. E aí a gente vai para a segunda vertente, que é uma editora. Quando você pega o seu original, manda, né, se cadastra para uma seleção de uma editora, essa editora vai avaliar se o seu original é de acordo com a cartela de produtos ou de livros que ela publica, se é um livro que vale a pena, se é uma história que tem um potencial. E isso não significa necessariamente que a sua história é boa ou ruim, porque são pessoas que estão avaliando, então o critério dela, para aquele momento, a sua história não seria selecionada. Mas, enfim, fora a concorrência. Mas, uma vez selecionado, a própria editora vai fazer todo o trabalho para você. Você não vai precisar pagar nada, mas você fica com uma porcentagem pequena, bem pequena, no final. Até onde eu sei, hoje, o máximo que uma editora paga para um autor iniciante é de 5% do preço de capa, tá? Até onde eu sei. 10% consegue aqueles autores que já são grandes e têm muito nome no mercado. Mas existem muitas editoras independentes que estão... Não
não gosto nem de chamar editoras independentes, que não faz nem muito sentido, mas editoras menores, editoras que não fazem parte de grandes grupos, como a Rocco, Intrínseca e etc., porque a gente sabe que elas não são editoras únicas. Elas fazem parte de um grande grupo de aglomerado de editoras que cada uma lança uma coisa diferente para públicos diferentes. Então, se você quer ir para uma editora, por exemplo, escolha essas menores, escolha uma que fale a linguagem do seu livro para você ter mais chances. Mas em contrapartida, vai botando o pezinho na água, usando essas plataformas de publicação gratuita, como o próprio Wattpad. Ah, mas eu quero vender. Vai para a Amazon, cria seu site, vende por lá. Agora, como é que é o nome da outra que meu aluno até usa? Acho que tá aqui. O Wiclap. E além da Wiclap, tem outras prestadoras, plataformas que você coloca seu texto lá, elas fazem o trabalho para você e vende por lá também. Então, assim, hoje em dia, existem N maneiras de você conseguir publicar, você vê qual é a melhor para você, e aí é só seguir o seu caminho.